Vamos lá, a gente se encontra no Daf Ain Bet Amud Aleph, na última palavra, Itmar, foi dito, Verano Amud, fala para a gente agora o seguinte, foi dito a seguinte questão, Nitkaven le'agbi et hatalush vechatach et hamechubar patur. Alguém que ele tinha intenção de levantar algo que estava talush, algo que não estava preso no chão, e por acaso ele acabou cortando algo que estava preso. Então, por exemplo, ele estava andando na rua, ele viu uma florzinha, achou que a flor estava solta, quis levantar a flor no Shabat, e por acaso a flor estava presa no chão. Então ele acabou colhendo essa flor. A intenção dele foi fazer algo permitido e ele acabou fazendo algo proibido. Até agora a gente viu situações de pessoas que queriam fazer algo proibido, só que não sabiam que não pode. Ele queria cozinhar, ele foi lá e cozinhou, ele só esqueceu que não pode cozinhar no Shabat. Então a intenção dele era fazer algo proibido, só que sem saber que não pode. Aqui a intenção da pessoa é fazer algo permitido. Eu tenho a intenção de levantar a flor do chão. Eu acho que a flor está solta, parece solta. Na hora que eu levantei, percebi que eu cortei ela, que eu colhi a flor. O que acontece nessa situação? Patur. Isso daqui está completamente patur. O caso em que a pessoa quis fazer algo proibido, só que não sabia que não pode, é chamado de shogeg, que foi sem querer. Mas tem que era sem querer, querendo, certo? Eu queria cozinhar, só que eu não sabia que não pode. Eu não queria fazer algo proibido no Shabat, mas eu tinha intenção de cozinhar. Foi sem querer, mas é algo que a minha intenção era fazer algo proibido. Se eu tinha intenção de fazer algo permitido, eu nem sabia, não que eu não sabia que não pode, eu sei o que pode e o que não pode no Shabat. E levantar uma flor do chão é permitido, a minha intenção é fazer algo que pode, só que por acaso deu errado, acabei fazendo algo proibido, é patur legamre, isso é chamado de mitasek. Então, por exemplo, digamos, você sabe que tem em casa um interruptor que não funciona. O interruptor você pode pôr para cima, para baixo, ele não apaga luz nenhuma. E aí você fala, deixa eu brincar, estou me divertindo aqui, levantar e baixar o interruptor, e por acaso você acabou fazendo isso no interruptor errado, e acendeu a luz. Isso é chamado de mitasek. Por quê? Você foi fazer alguma coisa que você tem certeza absoluta que pode, que não tem problema fazer isso no Shabat, porque não vai acender luz nenhuma, vai só mexer o interruptor. Só que você errou o interruptor e acabou acendendo ou apagando uma luz. Aqui você não tinha intenção nenhuma de fazer algo proibido. Mesmo sem consciência. Você sabia que pode fazer isso no Shabat, só que você acabou errando o lugar. E aí, isso daqui é patur. Porém, o que acontece, se a intenção dele era ele tinha intenção de cortar algo que está talush, que já foi colhido, e acabou cortando algo que não está talush, algo que está preso. Não tem problema nenhum, se, por exemplo, eu tenho... vamos pegar uma coisa simples, vagem, tá bom? Eu tenho vagem em casa. Vagem, eu não posso colher uma vagem. Mas se eu já tenho vagem em casa, eu posso cortar ela. Não tem problema nenhum cortar algo que já foi colhido. O que acontece se eu tinha intenção de cortar algo que eu achei que estava colhido, não estava preso no chão, e de repente parece que sim está preso, certo? Ele tinha, vamos pegar o caso da flor, tinha uma flor lá no chão, eu queria pegar um pedacinho da flor, não queria a flor inteira, era muito comprido, cortei só a pontinha, e de repente, quando eu fui ver, a flor estava presa no chão. Então, eu tinha intenção de fazer uma ação, que é de cortar, que é permitida, ao meu ver, só que eu descobri depois que não podia, porque estava preso na terra. Então, a ação é uma ação permitida, só que eu acabei fazendo uma ação proibida. Aqui o caso é um pouco diferente. No primeiro caso, a minha intenção era só levantar. A minha ação não é nenhuma ação que é proibida no Shabat. No Shabat não tem proibição de levantar coisas. Eu tinha intenção de fazer uma ação de levantar e acabei fazendo um corte proibido. Qual o din? Aí é patur. Qual o din se eu queria fazer um corte permitido e acabei fazendo um corte proibido? Ou seja, o verbo, digamos assim, é o mesmo, é a mesma ação, só que ele mudou de permitido para proibido. Rava amar patur, Abai amar chayav. Rava fala que é patur e Abai fala que é chayav. Rava amar patur, de alonit kaven lechatich de isura. Rava fala que é patur, por quê? Porque o meu verbo, o verbo de cortar, eu tinha intenção de fazer um corte permitido, não um corte proibido. Isso que acabou sendo um corte proibido não é minha culpa, a minha intenção era positiva. Abai amar chayav, kamikav lechatich be'alma. Abai fala, não, vamos analisar o verbo, vamos analisar a ação da pessoa. A sua intenção era cortar e você cortou. Tá bom que sua intenção era cortar algo permitido e você acabou cortando algo proibido. Sua intenção era cortar e você cortou, você fez o que você planejou. Então, é chayav, é culpado, certo? Porque a gente vai atrás do verbo, não o que você estava planejando cortar.
Amarava, fala Rava, mina lá, de onde eu sei que se eu tive intenção de fazer uma ação, só que eu tive intenção de fazer uma ação permitida e acabei fazendo a mesma ação de forma proibida, de onde eu sei que isso é patur? Não só quando a minha ação é diferente, não só quando eu quero levantar e acabei cortando, que mudou o verbo, mas mesmo quando eu tinha intenção de cortar permitidamente, eu acabei cortando proibidamente, de onde eu sei que também é patur, porque a minha intenção no Shabat não era cortar um corte proibido, de onde eu aprendi isso? O detalhe, está ensinando é o seguinte, Homer Shabat Mishar Mitzvot e Homer Shar Mitzvot Mishabat. Shabat ele é mais hamur, mais grave que outras mitzvot, em um quesito que a gente já vai ver, e as outras mitzvot são mais hamurot, são mais graves que o Shabat em outro quesito. Homer Shabat Mishar Mitzvot, no que o Shabat é mais grave que outras mitzvot, Shabat asa shtayim be'elem echad, chayav al kol achad ve'echad, mas shenken b'shar mitzvot. Shabat, se eu transgredir duas proibições de Shabat de uma vez só, em um esquecimento só, eu pago por cada uma e uma, como a gente viu com relação a melachot a priori, certo? Se eu fiz duas melachot de uma vez só, no mesmo esquecimento do Shabat, eu preciso pagar por cada melachá e melachá. Se eu esqueci que as melachot são proibidas. Outras mitzvot não é assim. A Gemara vai detalhar cada caso para entender melhor. Vechomer shar mitzvot mishabat, veshar mitzvot shagag belo mitkaven chayav, vashenkem beshabat. E as outras mitzvot, elas são diferentes do Shabat, porque em outras mitzvot não tem isso sem intenção. Shabat, se eu não tive intenção de fazer uma melachá, não sou chayav, eu não sou culpado, não tem korban. Outras mitzvot não existe isso. Alguém fala, não, eu comi carne taref, mas sem intenção, o fato de ter intenção ou não influencia no ato. Shabat tem um din especial, que só é proibido se for intencional, mas se for não intencional, não é proibido, certo? O que a gente chama davar she'eino mitkaven. Essa é uma halakha válida somente para o Shabat, não vale para outras coisas. Então, alguém que usou kilaim, alguém que comeu não kasher, alguém que fez qualquer proibição sem kavaná, continua sendo proibido, diferente do Shabat. No Shabat é preciso ter a kavaná de transgredir o Shabat. Amarmar. Agora a Gemara vai explicar cada pedacinho da Braita e depois, lá no fim, a gente vai trazer a conclusão de Rava baseada nessa Braita. Homer Shabbat Mishar Mitzvot. No que Shabbat é mais hamur que outras mitzvot? Shebe Shabbat asa shtayim be'elem echad chayav al kol achad ve'echad mashkin b'shar mitzvot. Shabbat, se eu fizer duas melachot num engano só, eu trago um korban para cada melachá, diferente de outras mitzvot, que se eu fizer algumas vezes a haverá, eu trago só um korban. Agora, a pergunta é, está comparando, quando você compara duas coisas, tem que ser exatamente iguais para a comparação ser válida. Então, como está se tratando? E leima de avat ktsira utchina de kivatei gabei shar mitzvot, achal chelev edam, achatarte michayev, ve'achatarte michayev. Pergunta agora é o seguinte, olha, qual caso está comparando? Se é alguém que foi no Shabat, ele fez ktsira e tchina, ele fez duas melachot, ele colheu e moeu. E, com relação a outras mitzvot, por exemplo, é alguém que comeu chelev, comeu sebo, que é uma gordura proibida, e sangue, então, Shabat ele é chayav 2, um para cada melachá, e outras mitzvot também é chayav 2, porque se ele fez dois atos diferentes, no Shabat ele fez dois atos, ele colheu e moeu. Em outras averot, ele fez dois atos diferentes, ele comeu duas comidas proibidas diferentes, chelevidam, então é exatamente igual. No 2 ele é chayav duas vezes, tanto no Shabat quanto nas outras mitzvot. Então, como você me fala que em Shabat ele é chayav 2, em outras mitzvot só um. Se Shabat está se tratando que ele fez duas melachot diferentes, então outras mitzvot também tem que estar se tratando para a comparação ser válida, que ele fez duas averot diferentes. Ele comeu duas proibições diferentes, chelevidam. Então, são iguais, não é 2 e 1, é 2 riuvim e 2 riuvim. Elachar mitzvot de lomechai velachada echidamei. Então, não, tem que ser um caso diferente. Quando em outras mitzvot ele é chayav só um, apesar de ter feito duas averot, caso ele tenha comido sem querer duas vezes chelev, se ele comeu chelev, sebo, e de novo, certo? Se ele comeu essa gordura proibida duas vezes, ele paga uma vez só, porque foi um pecado só, é o mesmo pecado. Mas se for assim, se esse é o caso das outras mitzvot, de que vai ter gabei Shabbat, então Shabbat tem que ser um caso parecido, de avad ktsira ou ktsira, que ele colheu e colheu, ele fez duas vezes a mesma melachá. Se em outras mitzvot está se tratando que ele fez a mesma verá duas vezes, então com relação ao Shabat também, tem que estar se tratando que ele fez duas vezes a mesma melachá. Mas nessa situação, achachada michayev ve'achachada michayev. Ele tem que pagar um no Shabat e um nas outras averot, não é diferente. Shabat e outras averot nessa situação é igual.
Então, em qual caso a gente encontra que Shabat é diferente de outras mitzvot? Fala é o seguinte, Leolam de'avat tzira utchina. Realmente está se tratando aqui que com relação ao Shabat ele fez duas melachot diferentes. E por ter feito duas melachot, ele tem que pagar por cada melachá e melachá. O mai, mashenkin, bechar mitzvot, agora as outras mitzvot que não é exatamente assim, não é qualquer haverá, a avodazará. Está se tratando justamente de avodazará. Alguém que realmente comeu duas comidas proibidas, comeu helevidam, ele também vai ter que pagar dois, igual ao Shabat. O que está escrito aqui em outras mitzvot você paga somente um, está se tratando de avodazará. O que de Rabi Ami, como Rabi Ami explicou, Dama Rabi Ami, zibeach, vekiter, venisech, be'alama achat, e no chayav ve'la achat. Alguém que com relação a avodazará, com relação à idolatria, ele fez alguns trabalhos, alguns tipos de avodá para avodazará. Por exemplo, zibeach, ele fez um korban, kiter, ele fez incenso, nisech, ele jogou vinho para avodazará. Se ele fez esses três trabalhos diferentes de uma vez só, em um esquecimento, em uma confusão só, ele paga uma vez. Então, nessa situação é assim. Ou seja, a gente encontra que Shabat é mais hamur que avodazará. Shabat, se a pessoa fez duas melachot em uma confusão só, paga por cada melachá e melachá. Avodazará, se a pessoa fez algumas avodot em uma confusão só, ele paga um para tudo. Então, nesse quesito, o Shabat é mais hamur que outras mitzvot. Shabat você paga por cada um em um, e a Avodazará você paga um para tudo, certo? Então, outras mitzvot que aparecem aqui é somente a Avodazará, não é outras mitzvot realmente comidas proibidas, porque comidas proibidas você paga por cada proibição e proibição. Bemayukim, tá, agora peraí, então no que a gente está se tratando? A gente falou que o que está escrito na Braita, Shar mitzvot, é a Avodazará, Be'avodazará. Certo? Shar mitzvot aqui não é qualquer outra haverá, é uma haverá específica, haverá de avodazará. Mas se for assim, vamos ver a ceifa, vamos ver o fim da Braita. No fim da Braita está escrito o seguinte, Homer beshar mitzvot, shebeshar mitzvot, shagag belo mitkaven chayav, mas shengen beshabat. No fim da Braita foi dito que outras mitzvot são mais graves que Shabat, que outras mitzvot, ou seja, outras haverot, se você fez sem querer, sem intenção, mesmo assim é chayav. Diferente do Shabat. Shabat, se você fez Beshogeg, se você fez não intencionalmente, se você fez sem querer, é patur, certo? Como a gente tem visto até agora. Aí pergunta a o seguinte, Aishagag belom mitkaven de avodazará echidami. Como pode ser que a pessoa fez avodazará sem querer? Parece que se a pessoa fez, se a gente traduzir o shar mitzvot como haverá, como avodazará, e eu sei que o que a Braita disse para a gente, alguém que hilel Shabbat sem querer, não paga. Alguém que fez avodazará sem querer, paga. Nisso, avodazará é mais hamur que Shabbat. Pergunta o seguinte, o que é avodazará sem querer? Se a pessoa achou que ele estava no Beit HaKnesset, ele foi lá e ele se curvou no Beit HaKnesset para o Sefer Torah, então, se essa foi a avodazará sem querer, na verdade era uma casa de idolatria. E o cara achou que era um Beit HaKnesset. Se ele se curvou para o Beit HaKnesset, achando que é um Beit HaKnesset, e na verdade era uma casa de idolatria, então não é avodazará. O coração dele está para Kadosh Baruch Hu. Isso não é chamado de avodazará. Não é chamado que ele fez uma avodazará sem querer. Então, o que é uma avodazará sem querer? Que ele é chayav. Se ele fez avodazará sem querer, significa que ele achou que era um Beit HaKnesset, mas não era, então ele não fez avodazará, o coração dele está para Hashem. Vê-la, deixar de andar, atravessar a Aguilá. Então não, está se tratando aqui o quê? Ele viu um monumento, viu uma estátua e se curvou para a estátua. Quer dizer que ele sabia que não era um Beit HaKnesset. E mesmo assim ele se curvou. Agora, pergunta a Gemara, como exatamente ele se curvou para essa estátua sem querer? E fez avodazará. Echidame, idekable aleabeloa mezido. Se a intenção do cara, quando ele se curvou, é porque ele acredita que isso daqui é o Deus dele, então não é sem querer, é de propósito. E se ele não sabe, se ele não teve intenção de ver essa estátua como Deus, ele só achou divertido se curvar para a estátua, então não tem nada, isso bichlá não é avodazará. Ou seja, avodazará também precisa estar com o coração lá, para ser chamado que ele fez avodazará. Alguém que se curvou para uma estátua de diversão, não vem da estátua como Deus, porque achou que ia ser divertido, achou que ia ser engraçado, ou estava a fim de se curvar, não tem aqui avodazará. Então, onde entra o caso em que a pessoa fez avodazará sem querer? Ela me'ahavá ou meirá.
Então, a explicação que a gente poderia encontrar é o seguinte, alguém que se curvou por uma estátua, porque alguém que ele gosta muito, ou alguém que ele tem medo, pediu. Alguém que ele gosta muito falou, olha, se curva para essa estátua para mim, por favor. E o cara não queria, não tinha intenção nenhuma de ver aquilo como Deus, mas alguém que ele gosta muito pediu, ele foi lá e se curvou. Ou alguém que mandou ele tem medo, falou, se curva para isso, ele foi lá e se curvou por medo. Se esse é o caso, se isso é avodah zará sem querer, então, tudo bem. Existe uma discussão entre Abai e Rava com relação a alguém que se curva para uma avodah zará, para uma estátua, por amor ou por medo, sem intenção de receber aquilo como Deus, mas ele fez isso por amor ou por medo, sabendo que é uma estátua, de acordo com Abai é Hayav, mas de acordo com Rava é Patur, ou seja, para Rava, mesmo nesse caso, em que a pessoa se curvou para avodah zará sem intenção de fazer avodah zará, sabendo que era avodah zará, mas sem intenção, ele fez só por amor ou por medo, também é Patur. Então, qual é o caso em que alguém que Hilel Shabbat sem querer é Hayav, mas alguém que fez alguém que Hilel Shabbat, alguém que transgrediu o Shabbat sem querer é Patur, mas alguém que fez avodah zará sem querer é Hayav. A priori, não tem avodah zará sem querer. Se ele achou que é um Beit HaKnesset, então ele tem emuná, não é avodah zará. Se ele sabia que era avodah zará e quis receber sobre si mesmo, sobre Deus, é de propósito, não é sem querer. E se ele não teve intenção de ver essa estátua como Deus, também não é nada. Então, qual é o caso? Ela beomer mutar, mas shenken be-Shabbat é Patur. Mas shenken, ela beomer mutar. Então, não. Então, a opção de falar que alguém que fez avodah zará sem querer é o quê? Alguém que achou que não tinha isur de fazer avodah zará. Beomer mutar. Alguém que ele não conhece nada do judaísmo, cresceu afastado de tudo, achou que não tinha problema nenhum se curvar para estátuas, omer mutar, ele acha que é permitido, ele foi lá e se curvou. Isso é chamado fazer avodah zará sem querer. Porque ele não sabia que não pode. Mas então, vamos comparar agora com o Shabbat. Alguém que transgrediu o Shabbat sem querer, Patur. Alguém que fez a avodah sem querer, Hayav. No que está se tratando? Alguém que achou que era permitido. Alguém que achou que a avodah zará era permitido e fez, é Hayav. Alguém que achou que não existia Shabbat Bichlal, achou que Bichlal não tem Shabbat, não tem nada ligado ao Shabbat, não tem proibições no Shabbat, foi lá e Hilel Shabbat, parece que o quê? Parece que não tem nada. Pergunta a Gemara, mas quem be Shabbat Patur legamre? Pergunta a Gemara, será que realmente com relação ao Shabbat não tem nada, Bichlal? Alguém que Hilel Shabbat sem saber que existe o Shabbat, ele é livre completamente? Ad kan lo ba minei Rav Nachman, ela elechiu veichad, elechiu veitartei. Aval mifter legamre lo. Pergunta a Gemara, olha, mesmo o Rava que perguntou para Rav Nachman, olha, alguém que esqueceu do Shabbat e esqueceu das melachot, qual o din dele? Ele estava perguntando se esse cara tem que pagar um korban ou um korban para cada melachá e melachá. O cara que esqueceu o Shabbat e esqueceu as melachot, Rava se perguntou quantos korbanot ele tem que pagar, um ou vários. Ele nunca surgiu na cabeça dele a opção de que o cara não tem que pagar nada, completamente livre. Então não pode ser. Então não pode ser que a avodah zará sem querer é o cara que achou que era permitido a avodah zará, e mesmo assim é Hayav. E Shabbat, que ele é Patur, é o cara que achou que não tinha Shabbat, esqueceu completamente do Shabbat e das melachot. Mas se ele esqueceu completamente do Shabbat e das melachot, ele com certeza precisa pagar, não é Patur. Então, qual é o caso que a gente comparou Shabbat com outras mitzvot? Ela lavrei Shabeá com Seifa Bechar mitzvot. Então, não. Areisha, que está escrito que Shabbat é mais hamur que outras mitzvot, está comparando com a avodah zará. Shabbat, ele fez várias melachot, em uma confusão só, paga por cada melachá e melachá. Avodah zará, se ele fez algumas avodot em uma confusão só, ele paga uma vez só. Nesse sentido, Shabbat é mais hamur que avodah zará. O fim da Braita, que falou que outras mitzvot são mais hamurim, mais graves que Shabbat, não está falando mais de avodah zará. Está falando de outras averot. Outras averot são mais graves que Shabbat, que outras averot, se você fez sem querer, por exemplo, comi carne não kasher sem querer, é Hayav, mas shenken Shabbat, que se eu transgredi o Shabbat sem querer, eu sou Patur. E aí fala o seguinte, Veshagag belomit kaven beshar mitzvot echidam, e como se trata um caso em que alguém fez uma averá sem querer, de savur de shumanu veachlo,
Por exemplo, o cara achou que era gordura e era Helev. Shumani e Helev são duas gorduras do animal, uma é permitida, uma é proibida. O cara achou que era gordura, certo? Tinha uma cor de gordura, e de repente descobriu que era uma gordura proibida, era Helev. E ele comeu isso, mesmo assim ele é Hayav. Então ele shagag, ele não teve intenção de fazer nada proibido. Bichal, ele queria comer gordura, e ele acabou comendo Helev, ele é Hayav. Mas Shenken be Shabbat de Patur. E aí conclui Rav e fala o seguinte, mas em Shabbat ele é patur, em qual caso? Denit kaven lachtoch et atalosh vechatach et amechubar patur. Fala Rav, agora completa Rav a ideia dele no começo, olha, alguém que tinha intenção de comer gordura e comer o Helev, ele tinha o mesmo verbo, ele é Hayav. Mas Shenken be Shabbat, mas Shabbat não. Alguém que tinha intenção de cortar algo que estava colhido e acabou cortando algo que não estava colhido, então ele acabou colhendo no Shabbat, ele é patur, ou seja, prova Rava daqui, que se a pessoa, mesmo que a gente mantenha o mesmo verbo, aquele que intenção de comer, aquele queria comer, aquele queria colher, aquele cortar, aquele queria cortar, mesmo que é o mesmo verbo, no Shabbat ele é patur. Ve Abaye, agora como Abaye vai explicar a Braita, Shagag belo mitkaven echidame de savur roku ublao, mas shenken beshabbat de patur, de nitkaven lagvet et atalosh vechatach et amechubar patur, aval nitkaven lachtoch et atalosh vechatach et amechubar chayav. Abaye explica diferente. Abaye fala o seguinte, olha, se ele tinha intenção de comer shuman, e ele comeu Helev, já que é o mesmo verbo, ele é chayav. E no Shabbat também, se ele tinha intenção de cortar algo que estava colhido e acabou cortando algo que não estava colhido, ele também é Hayav. De acordo com o Abaye, se o verbo é mesmo, ele é Hayav. Qual caso o Shabbat é diferente de outras melachot? Em caso em que o verbo é diferente. O cara estava comendo carne e de repente ele sentiu na boca um gosto um pouquinho diferente da carne. Achou que aquilo era um pouco de gordura que estava derretida já na boca e ele engoliu. Então o que ele fez? Ele engoliu não gordura, desculpa. Ele achou que o que ele tinha na boca, ele achou que o que tinha sobrado na boca do pedaço de carne que ele comeu era um pouco de saliva, certo? Ele achou que era roque, ele achou que era saliva, e aí ele engoliu isso, e de repente ele descobriu que não era saliva, era shumá, era Helev. Ou seja, ele tinha intenção de engolir saliva, e ele acabou comendo Helev. Mudou o verbo. Saliva você não come, você engole. Helev, shumá, Helev, essa gordura proibida, você come. Então, o verbo mudou. Então, como a Abaye explica a Braita, se a pessoa tinha intenção de engolir saliva e acabou comendo Helev, ele é Hayav. Porque em outras melachot, em outras averot, não faz diferença que mudou o verbo. Não faz diferença que mudou a questão. Mudou de saliva para Helev. Não faz diferença a intenção dele. Proibido é proibido. Shabbat, se ele tinha intenção de levantar algo colhido e acabou cortando algo que estava preso na terra, ele transgrediu o Shabbat, ele é patur. Porque a intenção dele era fazer outra coisa completamente. Mas se ele tinha intenção de, com o mesmo verbo, cortar algo permitido, ele acabou cortando algo proibido, ele é hayav de acordo com a Abaye, então a Abaye também consegue explicar a Braita. Vamos trazer aqui mais alguns exemplos de pessoas que eles mantêm o mesmo verbo, mas eles mudam a ação final, certo? O que eles esperam conseguir com isso, e aí vai ter a discussão entre Abaye e Rava. Itmar, por exemplo, foi dito, Nitkaven lizrok shtaim vezerak arba. É proibido no Reshut Rabim jogar 4 amot, certo? Não pode andar 4, não pode carregar uma coisa 4 amot, eu não posso jogar alguma coisa à distância de 4 amot. O que acontece se eu tinha intenção de jogar 2 amot? Eu estava com uma bolinha na mão, no Shabbat, na rua, falei, vou jogar ali, jogar 2 amot. Só que eu joguei forte demais e acabei jogando 4. A minha intenção era jogar. Jogar 2 ou jogar 4, a minha intenção era jogar. Será que eu vou atrás do verbo? Ou será que eu preciso também considerar o que eu queria fazer com esse verbo? Até onde eu queria jogar? Rava amar patur, Abaye amar chayav. Rava fala que está patur, Abaye fala que está chayav. Rava amar patur de lo kamicha venezrika de arba. Abaye amar chayav de kamicha venezrika be alma. Abaye, Rava fala que está patur, porque eu não tinha intenção de jogar 4 amot. Eu tinha intenção de jogar 2 amot. Então, mesmo que é o mesmo verbo, é jogar e jogar, sou patur. Abaye fala, não. Você tinha intenção de jogar
tanto faz quanto você queria jogar, eu não considero essa parte da sua intenção. A sua intenção era jogar e você jogou algo proibido, então você é Hayav, você já vai só de acordo com o verbo, e Rava considera também a continuação, a intenção completa da pessoa. Outro exemplo, Kassavur Reshut Yachid Nitzer Reshut Rabim. O cara foi jogar uma coisa no Reshut Yachid, certo? De um Reshut Yachid para o outro. Eu estava dentro do pátio, dentro de casa, eu queria jogar uma bola para algum lugar dentro do pátio. No Reshut Yachid, dentro do meu Reshut. Só que eu acabei jogando na rua, certo? Errei o chute, fui tentar fazer o gol ali na quadra, errei o chute, a bola saiu para fora da casa. Foi para a rua. Rava Mar Patur, Vai Mar Chayav. Rava fala que está Patur, Abai fala que está Chayav. Rava Mar Patur, dela Michaven Nezrika Deisura. Abai Mar Chayav, dela Michaven Nezrika Be'alma. Rava fala que está Patur, por quê? Porque eu não tinha intenção de chutar a bola para a rua. Eu tinha intenção de chutar a bola no gol, chutar a bola num lugar permitido. Acabei chutando para a rua. Minha intenção era chutar no lugar permitido. Eu chutei no lugar proibido, eu sou Patur. Não tive intenção de fazer nada errado. Abai fala Hayav, porque eu vou atrás do verbo. Você teve a intenção de chutar a bola? Sim. Tá Hayav. Você chutou para o lado errado, Pseder. Em vez de acertar o gol, você jogou para a rua, você isolou a bola. Pseder. Você tinha intenção de chutar, você chutou. É Hayav. Abai vai só pelo verbo. Agora, a priori, a gente trouxe 3 situações exatamente iguais. O cara que tinha intenção de cortar algo colhido e cortou algo preso na terra, que Rava fala Patur, Abai fala Hayav. Alguém que tinha intenção de jogar 2 amot e jogou 4, que Rava fala Patur, porque a intenção dele era jogar 2, e Rava fala que é Hayav, porque só jogar é jogar, vou atrás do verbo. E alguém que tinha intenção de jogar no Reshut Yachid e jogou no Reshut Rabim, Rava fala que Patur e Abai fala que é Hayav. Porque eles têm que discutir 3 vezes. Fala, eu preciso das 3 discussões. Se tivesse só a primeira discussão, a discussão de levantar, de cortar a flor, cortar algo colhido e cortei algo preso no chão, Beal que amarava dela lo kamichave lichatecha deisura, aval nitkaven lizrok shtam vizrak arba de alba belotarte lo mizrekalei ema modelele Abaye. Por quê? Eu poderia dizer o seguinte, olha, talvez Rava discorda de Abaye no caso da flor, que eu queria cortar uma flor que estava solta, acabei cortando uma flor que estava presa. A minha intenção era cortar, mas a minha intenção era cortar algo permitido. Mas se eu quis jogar 2 amot, e acabei jogando 4, jogar 2 amot é metade do caminho para jogar 4. O meu verbo de jogar 2 é o começo para jogar 4. Se eu quero cortar algo solto e acabei cortando algo preso, são 2 coisas completamente diferentes. Eu tinha intenção de cortar A e acabei cortando B. É outro corte. Mas se eu tinha intenção de jogar 2 e acabei jogando 4, jogar 2 é parte do jogar 4. Então, talvez a Rava concorda com a Abai que só a minha intenção era jogar uma certa distância no Reshut Rabim. Tá bom que a minha intenção era jogar uma distância permitida, e eu acabei jogando uma distância proibida, mas a minha intenção era jogar uma certa distância. E talvez eu sou Hayav. Por isso, o Rava teve que vir e falar que mesmo nesse caso é Patur. Vejo, e se ele tivesse trazido somente esse caso, Bea que amarava dela kamichaven lezrika de arba, aval kasavur reshut yachid inteiro reshut rabim de kamichaven lezrika de arba, ema modelele Abai tzricha. Fala o seguinte, olha, se no caso que eu tinha intenção de jogar 2 e joguei 4, eu posso dizer ainda, tá bom, que Rava poter. Mas se eu queria jogar no Reshut Yachid, acabei jogando no Reshut Rabim, que a minha intenção era jogar a bola para algum outro Reshut. Eu achei que esse outro Reshut era Reshut Yachid, ele acabou sendo Reshut Rabim, mas a minha intenção era completamente pegar a bola e jogar a bola para algum outro Reshut, certo? O ato foi completo. A mudança é só qual Reshut que era. É uma mudança mais distante. O cara quer jogar 2 e jogou 4, pelo menos ele queria jogar só 2, não queria jogar 4. A distância que ele estava buscando era uma distância permitida. Aqui, eu tinha intenção completamente de jogar a minha bola para o Reshut Yachid. E acabei jogando para o Reshut Rabim, uma mudança menor. Talvez nessa mudança menor, Rava concorda com a Abai que é Hayav. Sim, por isso Rava tem que vir e falar que é Patur. Porque só a intenção do cara era jogar no lugar permitido. Então, ele tinha intenção de jogar, ele tinha intenção de jogar em outro Reshut, só que ele achou que esse outro Reshut era Reshut Yachid e acabou sendo Reshut Rabim. Mesmo que a mudança é mínima, mesmo assim, para Rava é Patur. Pergunta o seguinte, vamos só chegar na Mishnah. Tanan, está ensinando a Mishnah, avot melachot rabim chaser achat.
na próxima Mishnah aqui embaixo, está escrito no fim dela, que nós temos 39 melachot, 40 menos 1. Ve'avinan bai, a gente se pergunta, é a pergunta logo no próximo mudo, lama, minhana lama ali, para que precisa falar quantas são 39 exatamente? Eu sei contar. Ve'amar Rabi Yochanan, sheim asam kolam belem echad, chayav al kol achad ve'echad. Rabi Yochanan fala, por que a Mishnah teve que falar que são 39? Vem me ensinar que se eu fizer as 39 melachot em uma confusão só, ou 3, ou 4, ou 5 melachot, eu preciso pagar por cada uma e uma. Cada melachá é uma proibição por si só. Agora, a Gemara quer entender, de acordo com a Bairava, como fica essa situação. Como pode ser que eu estava confuso com relação às melachot, me confundi com relação às melachot, e eu preciso pagar por cada melachá e melachá. Então, pergunta a Gemara o seguinte, desculpa só por aqui a internet na tomada, para não cair. Bishlemade Abaye, para Abaye eu consigo entender de amar que a Gavna, Chayav, Mashkachat lá, deada leisura de Shabbat, deada leisura de Shabbat, deada leisura melachot, vekatá beshurim. Para Rav eu consigo entender qual é a situação. A situação é a seguinte, olha, eu sei que é Shabbat, e eu sei que essa melachá é proibida. Só que eu achava que por exemplo, não pode cozinhar. Qual foi o meu erro? Eu achei que eu errei a quantidade. Por exemplo, cozinhar, vamos pensar, tirar de casa para a rua. Ou cozinhar, vai. Vamos pegar cozinhar. Agora vai falar exatamente quanto é proibido cozinhar, mas digamos que é proibido cozinhar um kazait. Eu achei que a proibição era cozinhar um kazait. Eu achei que a proibição era cozinhar 10 kazaitot, vai. Eu achei que a proibição era cozinhar uma quantidade grande, uma panela inteira. E eu cozinhei só um pouquinho. Para Abaye, ele é reiav. Por quê? Porque eu tinha intenção de cozinhar uma quantidade pequena e eu acabei cozinhando uma quantidade grande. Nesse caso, é reiav. Então, nessa situação que eu tinha intenção de cozinhar pouco e acabei cozinhando muito, é considerado que eu fiz isso sem querer. Preciso pagar por isso. Mesmo que, porque de acordo com a Abaye, se o verbo é o mesmo, eu tinha intenção de cozinhar, só que pouco, e acabei cozinhando muito, eu sou chayav. Ela lerava de amar patur mashkachat lá, mas para Rava, se eu tinha intenção de cozinhar pouco, e acabei cozinhando muito, mesmo que o verbo é o mesmo, já que a minha intenção, o meu objeto aqui é diferente, eu tinha intenção de cozinhar pouco, e acabei cozinhando muito, para Rava é patur. Igual o cara que tinha intenção de jogar 2 e jogou 4. O cara que tinha intenção de jogar no Reshut Yachid jogou no Reshut Rabim, para Rav é patur. Então, se eu tinha intenção de cozinhar pouco e cozinhei muito, eu sou hayav. Então, em qual caso eu chamo de que eu fiz algo sem querer no Shabat e sou hayav? Para Rav, a priori, se eu errei na quantidade, se eu tinha intenção de cozinhar pouco e cozinhei muito, não é chamado de shogeg que é hayav. Qual shogeg é hayav, de acordo com o Rava? Fala Gemara, bezadon Shabat ou shgegat melachot. Está se tratando que eu sabia que era Shabbat, só que eu esqueci que a melachá é proibida. Ou seja, o shogeg de Rava aqui não é o cara que se confundiu e queria cozinhar pouco e acabou cozinhando muito. É o cara que bichlal esqueceu da melachá, esqueceu que não pode cozinhar no Shabbat. Ele sabia que era Shabbat, mas ele esqueceu que não pode cozinhar. E ele foi lá e cozinhou. Então não é uma diferença pequena de quando eu queria cozinhar. É bichlal todo o conceito de cozinhar. Nesse caso, Rava concorda que ele é chayav. Alguém que tinha intenção de cozinhar algo permitido e cozinhou algo proibido, para Rava ele é patur. Porque a intenção de cozinhar não é, a gente não considera só o verbo, a gente considera a intenção final, cozinhar algo permitido. O caso em que ele é hayav é um caso em que o cara bichlal achou que pode cozinhar, esqueceu que é proibido cozinhar, foi lá e cozinhou. Nesse caso ele esqueceu, ele errou completamente o caso. Se ele soubesse, se ele lembrasse que é proibido cozinhar no Shabat, ele não teria feito isso. Ele não achou que era permitido, ele não teria feito isso. Nesse caso, para Rav é hayav. Diferente do cara que achou que estava fazendo algo permitido, e se alguém falasse para ele, não pode cozinhar, ele ia falar, não pode cozinhar muito, mas cozinhar pouco pode. Aqui está tratando alguém que Bichlal achou que pode cozinhar. Então, nesse caso de shogeg, para Rava é hayav. Fala Gemara, ani cheisavala que Rabi Yochanan amar que van deixe chegar bekaret ve'afal pishezid belav mashkachad la deada lei beshavat belav. Fala Gemara, olha, o que significa que ele sabia que era Shabbat, mas esqueceu da melachá? Como é chamado de shogeg? É uma discussão que a gente viu lá atrás. Como se define alguém que fez algo sem querer? De acordo com o Rabi Yochanan, eu entendo
que se a pessoa não sabia qual é o castigo, já é chamado sem querer. Para Rabi Yochanan, se eu achei que era karet, e de repente eu descobri que era, se eu achei que era um lav, se eu achei que era uma proibição leve, eu descobri que é uma proibição hamurá, uma proibição mais crítica, já é chamado de shogeg. Então tá bom, o que quer dizer que eu confundi com a melachá? Eu achei que a melachá era proibida por lav, era uma proibição leve, e confundi, descobri que era uma proibição pior. Isso é chamado de shogeg. Elaísa vai lá que Rabi Shimon Lakish, mas se Rava concorda com Rabi Shimon Lakish, da Maratishgog belav karet, que para ser chamado de shogeg tem que ser que o cara bichlal não achou que tinha proibição, não achou que não tinha nem lav, nem careta, aí é chamado de sem querer, mas se ele sabia que era proibido, só que ele achou que era um lav e não é careta, ainda assim é considerado de propósito, o que ele sabe do Shabat? Como pode ser que ele sabia que era Shabat, mas se confundiu na melachá? Arei, se ele achou que essa melachá não era nem lav, nem karet, então bichlal não tem Shabat. O que ele sabia do Shabat? Certo? A explicação que a gente viu lá atrás está tratando que ele sabia que Shabat, que existe uma mitzvah de Shabat de ficar na cidade. Não posso viajar para longe. Não sabia que Shabat tem lav, não sabia que Shabat tem proibições, não sabia que Shabat tem careta. Ele sabia que tem um dia da semana que você não pode sair da cidade, você tem que ficar aqui na sua região. É uma mitzvah de ficar onde você mora. Mas não sabia que tem lav nem careta. Ele se confundiu dessa forma. Por isso, se ele fez melachot nessa situação, em que ele sabia que existe Shabat, mas ele não sabia que existiam proibições no Shabat, é considerado que ele fez sem querer. Se ele fez isso sem querer, ele tem que pagar por cada melachá e melachá, de acordo com o Rava. Mas, se ele achou que podia cozinhar pouco, e ele tinha intenção de cozinhar pouco e acabou cozinhando muito, nesse caso ele é patur para Rava. Só vai ser real se ele não sabia que tinha proibição de cozinhar. E ele foi lá e cozinhou. Aí ele fez um ato completamente proibido. Mas se ele achou que podia cozinhar pouco, ele acabou cozinhando muito, que a intenção dele nesse ato não era fazer algo errado, ele achou que pode, aqui já é uma situação diferente, ele é patur. Certo? Então a discussão entre Abai e Rava, ela fica no ar, quer dizer, essa discussão se mantém, ninguém conseguiu derrubar a outra opinião. Escolha